Paz e bem, meus queridos amados. A coisa tá ficando pior do que eu pensava. Eu estava lendo aqui esse livro aqui, ó. Este padre escapou das garras do Papa. Ele é do Dr. Aníbal Pereira Reis. Ele é ex-padre, muito conhecido por se converter verdadeiramente a Jesus Cristo e colocar em cima da mesa, em pratos limpos, tudo o que aconteceu com ele no seminário católico. Tem um trecho do livro dele, aqui, ó, não sei se dá para vocês verem. Se chama Morte à Inteligência. E nesse trecho do seu livro, ele traz o seguinte comentário, bem no finalzinho do capítulo: Roma locuta, obediência cega, escravidão total, esvaziamento absoluto da nossa razão, atrofia-se a inteligência, agrilhoa-se a razão e atira-se uma alma desgraçada, um defunto, nas masmorras escuras da sujeição cega aos pés do Papa. Os seminários são os quartéis onde o Papa prepara sua milícia negra para promover e sustentar a degradação, a superstição, a idolatria, o desplante, a indolência, o sofisma. É a escamoteação da verdade. Eu não tenho outra definição para dar senão essa descrita nesse livro por esse ex-padre, que é um baluarte do saber. Quem conhece os livros dele sabe, né? E por que eu estou falando isso? Porque é inconcebível que um ser humano dotado de faculdade mental ele afirme que o judeu ele não poderia afirmar, em hipótese alguma, todos os povos da Terra. Quando eu falo Terra, eu falo nosso planeta todo, todas as nações. Ele não poderia fazer essa afirmação porque ele desconhecia o sistema interplanetário, o sistema solar, a teoria do heliocentrismo, que eu vou falar sobre isso já já, né? Então ele não podia fazer uma afirmação. João, escrevendo o Apocalipse, ele não podia fazer nenhuma afirmação de cunho que abrangesse todos os povos da Terra, porque ele desconhecia, ele não era um cientista, ele desconhecia como funcionava o nosso sistema solar, né? Coisa que não passa de uma suposição idiota, uma suposição imbecil. Quer ver? Eu vou ler para vocês aqui Aristóteles, século IV antes de Cristo. No centro, Aristóteles escreveu: no centro, eles, os pitagóricos, dizem: há fogo, se referindo ao Sol, e a Terra é uma das estrelas, criando noite e dia pelo seu desenvolvimento circular em torno do centro. Isso é Aristóteles. Qual livro? Sobre o Céu, livro 2, capítulo 13. Sobre o céu. O sujeito em questão, ele gosta de se autodenominar Macabeus, mas ele faz jus ao nome, porque no finalzinho do livro de 2 Macabeus, o autor diz que sua obra é imperfeita e medíocre. E eu não tenho outra definição para lhe adjetivar que não seja essa: medíocre. É um argumento medíocre que ignora o próprio livro de Gênesis, que se encontra em poder dos judeus desde os seus primórdios. O livro de Gênesis, que está lá: no princípio criou Deus os céus e a terra. Na cabeça desse sujeito, né, ele precisa a todo custo fazer uma inferência no livro de Apocalipse, alegando que João não estava se referindo ao planeta Terra todo, a todos os povos da Terra, estava se referindo apenas ali à sua areazinha ali, né, onde ele habitava ali, a Palestina, né, Jerusalém, toda aquela área ali da Cananéia, né? Para ele, na cabeça de João, Terra era isso. É um absurdo, o que é desmentido pelo próprio livro de Apocalipse. Se você for abrir o livro de Apocalipse, capítulo 17, né, que diz que ela estava
assentada sobre as muitas águas, e eu vou falar sobre isso já já, que ele criou um espantalho em cima disso também, né? Diz aqui no livro de Apocalipse, né? Mostrar-te-ei, no versículo 1, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre as muitas águas, com a qual fornicaram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua fornicação. Ele pega essa passagem aqui, esse versículo, e fala que terra aí não é o planeta Terra todo, porque João não tinha conhecimento do sistema solar. Olha o sofisma do cara, para onde ele quer chegar. Veja bem, né? Continuando lendo aqui. E vi que a mulher, no versículo 6, e vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. Ele quer fazer aqui um paralelo, dizendo que essa terra aí é Jerusalém, e pelo fato de Jesus falar que Jerusalém matava os profetas, né? Só que tem uma peculiaridade aqui, ó. Tem uma peculiaridade aqui, ó. Estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. Te pergunto, quando João escreveu esse livro, quem era que perseguia os cristãos? Era Jerusalém? É só você botar a cabeça para raciocinar. Sangue das testemunhas de Jesus. Qualquer idiota que tem acesso à internet sabe que quem protagonizou a perseguição às testemunhas de Jesus foi o Império Romano. A Bíblia de Jerusalém afirma isso na sua nota de rodapé. A Bíblia Ave Maria afirma isso na sua nota de rodapé. Mas só o senhor medíocre Macabeus afirma o contrário, porque ele quer a todo custo fugir do que o texto diz, né? Ele fez uma crítica ao argumento do Marisvan sobre 2 Reis capítulo 23, né? Que no versículo 5 diz assim: também destituiu os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre os altos nas cidades de Judá ao redor de Jerusalém, como também os que queimavam incenso a Baal, ao sol, à lua, aos planetas e a todo o exército dos céus. Essa palavra aqui, planetas, ela no original, eu estava fazendo uma breve pesquisa, ela remete às constelações do zodíaco, que já foi desenvolvido pelos babilônios, okay? A astronomia já era estudo dos babilônios, já era estudo dos egípcios. Não foi a igreja, não foram os judeus que deram nomes às constelações, foram as pessoas que se aprofundaram nesses estudos, entendeu? Os sumérios, que são o primeiro povo a ter registro histórico, arqueológico escrito, eles já estudavam astronomia, coisa que o senhor medíocre parece que não sabe, ele desconhece. O sujeito parece que ele fugiu da escola. O sujeito parece que ele teve uma interrupção ali entre a terceira série do primário e o momento presente atual. Ele parece que fugiu, abdicou do direito de pensar, como disse, eu acabei de ler aqui, ó, no livro do ex-padre. Morte à inteligência. Eu vou ler aqui um negócio aqui. Tamanha minha revolta com esse tipo de ignorância. Os sumérios desenvolveram a arte da astronomia. Astronomia é diferente de astrologia. Astrologia é o estudo místico dos astros celestes, como se eles tivessem influência espiritual, de influência sobre a nossa vida de forma metafísica, alguma coisa desse tipo. A astronomia consiste no estudo da locomoção do planeta Terra, das estações do ano, da locomoção de como a Lua se comporta ao redor do planeta Terra. E como eu provei aqui, já na época de Aristóteles, 4 séculos antes de Jesus, 4 séculos, são 400 anos, apenas pela cogitação filosófica eles já chegavam a essa conclusão.
sem a necessidade dos estudos que nós temos hoje, por intermédio da NASA e de outras companhias astronômicas que nós temos na China, na Europa, né? Então o que acontece? O Senhor Macabeus, ele desconhece tudo isso, todo esse compêndio histórico. Os caldeus 1000 anos antes de Cristo, eles dominaram ali a Babilônia, né? Na 11ª dinastia do reinado babilônico. Quem protagonizou ali o reinado babilônico foram os caldeus. Eles foram os que mais desenvolveram o estudo da astronomia, fazendo disso seu uso pessoal para auxiliar na agricultura, para auxiliar na previsão das estações do ano, né? Então, o que acontece? É impossível que um povo, que no caso aqui em questão é o povo judeu, que vivia em meio à cultura helênica, desconhecesse essas informações. É impossível. É a mesma coisa que você virar hoje para qualquer um de nós aqui, brasileiros, e falar que a pessoa desconhece a língua inglesa. A língua inglesa, ela é uma língua universal. Entendeu? Nós vivemos em uma cultura onde a língua inglesa é imprescindível. Entendeu? Embora nós falemos o português, não o português de Portugal, mas o nosso português, nós temos sim, embora não dominamos a língua inglesa, né, a grande maioria de nós, todo mundo conhece a língua inglesa, porque nós estamos inseridos nessa cultura. Da mesma forma, os judeus, inseridos na cultura helênica, eles conheciam, tinham pleno conhecimento da existência dos planetas, das teorias heliocêntricas, como eu acabei de provar aqui, mas o seu Macabeus desconhece essa informação. Entendeu? Ele precisa a todo custo fugir do livro de Apocalipse, porque ele sabe que quem protagoniza essa besta e essa prostituta são dois poderes que trabalham juntos, em paralelo, um poder religioso e um poder político, e esse poder religioso é a sua igreja. Ok? No livro de Apocalipse 18, vou saltar aqui para o capítulo 18, né? Versículo 3, ó, porque todas as nações, eu acho que ele não esqueceu de ler isso aqui, beberam o vinho da sua ira, da sua fornicação, e os reis da terra fornicaram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. Ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejais participante dos seus pecados, para que não incorra nas suas pragas, porque já os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. No versículo 7, quanto ela se glorificou e em delícias esteve, foi-lhe outro tanto de tormento e pranto, porque diz em seu coração: estou assentada como rainha, não sou viúva e não verei pranto. Você conhece outra instituição que protagoniza essa pedância? Fora da igreja não tem salvação. Eu nunca verei destruição. A igreja católica nunca vai acabar. Você já ouviu essa frase de algum católico? Vocês combatem a igreja católica, mas ela está de pé até hoje. Você nunca ouviu isso de um católico? Pois bem, está aqui, ó. Se deliciava em suas próprias pedâncias, né? Dizia em seu coração: estou assentada como rainha e não sou viúva e não verei o pranto. Portanto, num dia virão as suas pragas, a morte e o pranto, a fome, e será queimada no fogo, porque é forte o Senhor Deus que a julga. Somos nós que julgamos a sua religião, não, meu filho. É o próprio Deus que vai combater, que vai julgar e que vai destruir. E essa destruição, ela é permanente, coisa que não aconteceu com Jerusalém. Você fala que essa destruição aí é a queda do templo de Jerusalém? Pobre diabo você é, meu filho. Jerusalém está lá até hoje. Israel está aí até hoje. E essa profecia aqui com relação a essa prostituta é uma de destruição eterna. Quer ver?
Versículo 13 do Apocalipse 18. E canela, perfume, mirra, incenso e vinho e azeite, flor de farinha e trigo, e gado e ovelhas e cavalos e carros e corpos e almas de homens. E o fruto do desejo da tua alma foi-se de ti, e todas as coisas gostosas e excelentes se foram de ti, e não mais se acharás. Os mercadores dessas coisas, que delas se enriqueceram, estão longe, pelo temor do seu tormento, chorando e lamentando, e dizendo: ai daquela grande cidade, que estava vestida de linho, de púrpura, de escarlata, e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, porque numa hora foram assoladas tantas as riquezas. No versículo 18: vendo a fumaça do seu incêndio, clamaram dizendo: que cidade é semelhante a esta grande cidade? E lançaram pó sobre as suas cabeças, e clamaram chorando e lamentando, dizendo: ai daquela grande cidade, na qual todos tinham naus no mar, se enriqueceram em razão da sua opulência, porque numa hora foi assolada. Alegra-te sobre ela, ó céu, e vós, santos apóstolos e profetas, porque já Deus julgou a vossa causa quanto a ela. Quem foi que matou os apóstolos? Foi Jerusalém? Foi Jerusalém que martirizou Paulo? Foi Jerusalém que martirizou Pedro? Essa é a pergunta que você deve se fazer, a fazer uma correta exegese do texto, meu camarada. Entendeu? E essa destruição, ela é permanente, virá numa só hora. E todos os que admiram esse sistema religioso político vão se lamentar quando isso acontecer. E aqueles que estão dentro dela também. Por isso que a recomendação é: sai dela, povo meu. Existe uma diferença entre o clero, o sistema religioso católico, e o povo católico. A gente tem que fazer essa dicotomia aqui para não cometer uma injustiça. Tem muita gente boa dentro do catolicismo. Eu não estou falando de vocês apedeutas, pseudo-apologéticas de internet, não. Eu estou falando daquela gente que está lá enganada. Gente que procura realmente buscar Deus de coração, mas infelizmente não consegue encontrar nessa religião, porque o cálice de abominação dessa religião, as doutrinas dessa religião afastam vocês de Deus. A partir do momento que você coloca uma pedra entre você e Jesus, seja ela qual for, coloca um tipo de atalho entre o homem e Jesus, Jesus esse que é o único mediador entre os homens e Deus, você ali está separando o homem de Jesus. Então o homem perde todo livre acesso ao Pai, porque Jesus é o único que pode causar, que pode ocasionar essa ligação entre o homem e Deus. É Jesus a ponte. Não existe nenhuma ponte entre o homem e Jesus. Ok? Diante de tudo isso, né, o seu Macabeus medíocremente ignorou meu argumento do grego, né? Porque ele falou que a gente se pendurou na palavra assentada sobre, que está lá no capítulo 17. Aqui, ó, capítulo 17, versículo 3. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlata. Ele falou que a gente se aferrou na palavra assentada. Mentira! Eu nem toquei nessa palavra, mesmo porque eu não preciso tocar nela. Embora ela por si só já denote que alguém que está assentado está em cima de alguma coisa, você não tem como você... Se eu estou sentado nessa cadeira, estou sentado sobre a cadeira, não tem como eu sentar do lado da cadeira ou à margem da cadeira. Eu estou sentado sobre a cadeira. Embora essa palavra sozinha já refute o Senhor, né? Não foi nela que eu me apeguei. Eu me apeguei na palavra sobre, que no grego é epi. É um eta, um pi e um iota. Eu sei que o senhor não entende nada de grego, porque nem de português o senhor entende. Eu vi alguém no seu canal te recomendando comprar um dicionário grego. Não vai adiantar não, meu filho. Não vai adiantar, sabe por quê? Porque para você entender do grego, você tem que entender português. Porque você vai ter que estudar as declinações do grego, a construção verbal das frases. E se você não souber português, que é a sua língua vernácula, você tão pouco saberá do grego. Você não consegue entender nem o que a gente fala.
e quer se meter em grego? Você não sabe nem fazer pronúncia do grego? Não sabe nem ler os caracteres gregos e quer se meter em grego? Se você quer começar a estudar grego, te recomendo começar pelo método certo, que é isso aqui, ó. Isso são métodos de aprendizado do grego. Tá, isso aqui é para iniciantes, ó, de Gresham Machen. Gresham Machen, ele é utilizado nos seminários católicos, se você não sabe, porque vocês não têm obra de estudo em relação ao grego. Vocês têm um dicionário da editora Paulus, que eu fui pesquisar na internet e encontrei um erro, dizendo que o Novo Testamento foi escrito em grego clássico. Isso é um absurdo. Uma obra que se propõe a trazer estudos sobre o grego, falar que o Novo Testamento foi escrito em grego clássico, não. O Novo Testamento foi escrito em grego koiné. Esse livro aqui, o grego no Novo Testamento, ele tem aqui no seu prefácio, são 3 páginas, fora a introdução, só explicando a diferença do grego koiné para o clássico. Se nem isso o autor do seu dicionário grego sabe, da editora Paulus, eu imagino o conteúdo desse livro. Eu imagino o conteúdo dele. Eu ia comprar para mim, porque eu gosto de me enriquecer de material aqui em casa. Só que eu desisti quando eu li o prefácio do livro. Eu desisti, eu não vou gastar dinheiro à toa com uma porcaria, com lixo. Entendeu? Então, seu Cris Macabeus, tenha em mente que o meu argumento não se funda em cima da palavra assentar, do verbo assentar, e sim sobre a palavra sobre, que é epi. Essa palavra epi, ela está lá em Mateus 16:18, quando Jesus fala a Pedro, sobre esta pedra, epi tautete petra, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Entendeu? Inclusive a sua Bíblia, a Ave Maria, ela traduz de forma correta em outra passagem de Apocalipse. Ela traduz de forma corretinha. Só que eu não entendo essa interpretação dúbia que as suas Bíblias católicas fazem da mesma construção, construção verbal ali do grego. Ela pega a mesma sintaxe do texto ali, e num texto ela traduz de uma forma e no outro texto ela traduz de outra. Eu não consigo entender isso. Eu já encontrei outros erros na Bíblia Ave Maria, lá em Hebreus, quando diz que Jacó estava adorando a ponta do seu cajado. Isso está na Bíblia Ave Maria. Jacó adorou a ponta do seu cajado. Isso é um absurdo de tradução. Ali no grego tem de novo a palavra epi, que é sobre. A tradução correta é: então Jacó adorou prostrado sobre a ponta do seu cajado. Adorou quem? A Deus. O objeto de adoração de Jacó era Deus. Era Deus e não a ponta do cajado. Então você vê que uma partícula do grego, uma preposição, causa uma confusão tremenda. Essas Bíblias católicas, elas trazem uma confusão tremenda. Eu recomendo o senhor, se o senhor realmente quer se aventurar pelo grego, estuda primeiro o português, tá? Porque o senhor parece ser uma pessoa de entendimento bem superficial, tá? Para depois tentar se aventurar no grego. Porque o senhor vai se arrebentar quando chegar no grego, porque você vai ter que estudar declinação, e se você não souber português, você vai ficar boiando, vai ficar vendo navio, entendeu? Então era isso que eu tinha para falar, desmontar o seu espantalho, né? Trazer algumas informações históricas acerca do conhecimento de cunho geral, mesmo antes de Jesus, 1000 anos antes de Jesus já havia conhecimento da astronomia, entendeu? Os próprios filósofos, eu estou com o computador aberto aqui na frente, tá? Por isso que eu às vezes mexo aqui. Os próprios filósofos já pela filosofia já alcançavam o entendimento da teoria heliocêntrica, como eu provei com vocês com Aristóteles. Eu tenho um canal que eu participo de história antiga, um professor de história. Se vocês quiserem, eu recomendo para vocês. Não tem nenhum cunho protestante. É um professor de história comum, que ele traz todas as informações sobre os sumérios,
caldeus, babilônicos, a história da Grécia Antiga, a origem do Império Romano, a queda do Império Romano, tem tudo ali. Você que não gosta de ler, entendeu? Vocês não gostam de ler, então assista o vídeo pelo menos do cara falando, para ver se entra alguma coisa na cabeça de vocês, porque não é possível, em pleno século XXI, com acesso à internet, o camarada fazer afirmações tão toscas, tão pífias, como esse sujeito Cris Macabeu faz. Foi solicitado a ele que ele agisse com honestidade nos debates, mas eu já vi que é impossível. É impossível ele agir com honestidade. Porque o apologista católico, diferentemente do teólogo católico, ele precisa ser desonesto para sustentar as suas teorias. Ele tem a necessidade de ser desonesto, entendeu? De agir com desonestidade nas suas afirmações, porque a princípio ele fez uma afirmação de que os judeus não conheciam os planetas, não conheciam o sistema solar. Quando eu e Marisman refutamos ele, já mudou o argumento. Bom, eu não quis dizer isso, eu quis dizer que os judeus não conheciam o globo, o planeta Terra como um globo. E daí? Se a sua ideia de planeta Terra não é clara, científica, isso me reportando à época lá dos palestinos de Jesus, se a sua ideia de planeta, a ideia do total, sim, você está querendo atacar a ideia do total e não a ideia científica. Você tem que entender que a ideia do total de seres humanos na Terra, ela caminha separada da ideia da forma geográfica, da forma geométrica do globo terrestre. A ideia de totalidade de povos é uma ideia que sempre existiu. É só você ler o Velho Testamento, meu amigo. Isso caminha totalmente separado da ideia científica e geométrica do globo terrestre. Independente se eles acreditavam se a Terra era plana, se a Terra era redonda, existia assim uma concepção de totalidade de povos da Terra. E outra, o Apocalipse ele não foi escrito da cabeça de João. Tá? Se você for abrir aqui Apocalipse 1, Apocalipse 1, versículo 1, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Como diz lá em 2 Pedro, nenhuma profecia ela é elucidação daquele que está escrevendo, pois homens movidos pelo Espírito Santo de Deus escreveram palavras vindas do próprio Deus. Pedro já diz isso lá em 2 Pedro 1, 20, 21 e 22. Entendeu? Então nada do que foi escrito aqui foi elucidação do próprio João, não dependia de seu conhecimento científico. É uma revelação direta do trono de Deus. Entendeu? Tenha isso na tua cabeça. Tanto é que quando João tinha algumas visões, ele interpretava de acordo com o seu entendimento da época. Eu tenho certeza que nessas visões João viu muita coisa nossa contemporânea, só que ele não sabia descrever. Existe uma passagem onde ele diz que via gafanhotos com rostos humanos. Talvez ele estivesse vendo aviões, bombas atômicas, alguma coisa desse tipo. Isso é uma conjectura que eu estou fazendo. A teologia me permite fazer conjectura desde que eu não crio uma heresia. Vocês fazem o contrário, vocês fazem heresia em cima das suas conjecturas. Entendeu? Então, a linguagem simbólica do Apocalipse, ela tem que ser entendida boa parte em metáfora. Entendeu? Você falou que... eu vi uma frase tua que eu achei um absurdo aquilo. Você falou de uma forma sarcástica e de deboche. Você falou assim: é impossível alguém sentar na água. Mano, eu não consigo entender. Eu acho que você deixou o seu cérebro em cima da mesa da missa. E vocês têm dificuldade com metáfora. Assentada sobre as águas, o próprio anjo explica que essas águas são povos, multidões, nações e línguas. E o fato de estar assentado sobre elas não é literalmente, significa hierarquia, que esse sistema político-religioso exerce poder sobre as pessoas do planeta Terra. Será que é tão difícil entender isso? Ou será que é má vontade? Porque eu me recuso a acreditar que alguém seja tão burro e tão ignorante a ponto de fazer uma afirmação tão tosca dessa. Eu me recuso a acreditar. Ainda mais um sujeito que tem canal no YouTube que se propõe a discorrer, a explanar coisas sobre o Evangelho.
fecha o teu canal, meu amigo. Se você não tem capacidade de entender uma metáfora, fecha o teu canal, encerra isso aí, porque isso aí não está servindo de nada. E volta para a escola. Entendeu? Então essa aqui é a minha resposta, tá? Eu tô cansado de ver você fazer inferência e sem base. Você não tem respaldo de nenhum material, nem as suas próprias obras católicas te dão respaldo e sustento para as besteiras e sandices que você fala. Nem suas obras católicas. Então, meu querido, quer saber? Se você quer continuar acreditando nas suas próprias mentiras e mentindo na frente do espelho, entendeu? Isso é um problema teu. Isso é um problema seu. Todo mundo tem o direito de optar por aquilo que ela quer para a sua vida. Se você quer continuar sendo burro, eu me dou o direito de adjetivar você de burro, porque você me chamou de burro também no seu vídeo de resposta. Nós pedimos respeito e você negligenciou isso. Porque vocês, católicos, não têm, os apologistas católicos, não têm como sustentar as suas mentiras sem chacota, deboche e xingamento. Então, a partir do momento que você me adjetiva de burro, você me dá total liberdade de adjetivá-lo também. Então, meu querido, se você quer continuar na sua ignorância, isso é um problema seu. Agora, não arrasta gente contigo, não. Se você quer se enforcar, se enforque sozinho. Entendeu? Porque ontem eu comentei num vídeo do Cláudio Campos, eu simplesmente fiz uma menção de uma passagem do apóstolo Paulo. O sujeito teve a cara de pau de me dizer que, abre aspas, Paulo não sabia de nada, porque Paulo nem papa era, fecha aspas. É esse tipo de gente que está batendo palma para você no teu canal. É esse tipo de gente que está aplaudindo você, falando esse monte de besteira. Agora, se isso aí alimenta o seu ego, se é um problema psicológico, de ordem psicológica seu, se você tem problema com autoestima, se você precisa disso para sobreviver, aí eu lavo minhas mãos. Entendeu? Eu recomendaria você procurar um psicólogo para tratamento. Porque não tem outra explicação. Você querer falar besteiras e querer ser aplaudido por um monte de gente de QI baixo, de entendimento superficial. Porque o seu entendimento, o seu conhecimento acerca de conhecimentos gerais, ou o seu Cris Macabeus, ele é igual um pires. Ele é largo e raso. Entendeu? Você fala demais, mas sem profundidade nenhuma. Então, essa aqui é a minha refutação que eu deixo para o senhor mais uma vez. O senhor adora passar vergonha na internet. É a única explicação. O senhor adora passar vergonha na internet.